Nós vamos hoje o nosso tema, deixa eu colocar o tema aqui, que eu até, por causa das coisas, até perdi aqui o tema que eu vou falar hoje, e o texto, né? Vamos lá, vamos seguindo comentando a carta aos Efésios, isso mesmo. Vamos lá então, né? Comentando a carta aos Efésios 24, né? E o tema é: procurem compreender qual é a vontade do Senhor, tá? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, do 11 a 17. Por falar nisso, eu vou falar disso ontem lá, né? Eu quero também falar aí, lembrando, né? Se você quer compartilhar, pode compartilhar essa live, pode marcar pessoas. E depois também, se você quiser se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá? Eu sempre coloco o link aqui na página também, tá bom? Vamos lá então. Lendo aqui, a gente vai começar aqui do 11 pode ser, né? Do 11. Diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, tá? As obras das trevas devem ser colocadas à luz, né? Ou seja, tirado do oculto, que elas sejam reveladas. Essa é a ideia, né? Aí no verso 11, né? Tem uma outra, eu vou voltar um pouquinho aqui para poder fazer um comentário e não me perder no texto, tá? E continuar o que eu falei ontem. Eu sempre faço isso. Então, o verso 8 diz lá: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Foi o tema do outro comentário, do último. O verso 9 diz assim: pois o fruto da luz consiste em toda o quê? Bondade, justiça e verdade. Esses aí são o fruto da luz. Tá? Qual o fruto? Bondade, justiça e verdade. Então, isso tem que fazer parte da vida do cristão, tá? Não tem como, né? A pessoa fazer a coisa certa, corretamente, ser bondoso e sempre falar e viver a verdade, tá bom? E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E outra coisa que deve acompanhar o cristão. E o cristão precisa aprender a discernir o que é agradável e o que não é agradável ao Senhor. E fazer, claro, o cristão vai fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E muitas vezes, para que ele agrade o Senhor, ele tem que ir na contramão, claro, do mundo, né? Porque o mundo tem outras maneiras de pensar, teorias, ideologias, práticas, e o cristão, ele muitas vezes tem que ir na contramão, ele não pode concordar com o mundo, senão ele não tem sentido ele ser cristão, não é isso? Bom, é isso, certo? Então aí vem o texto que eu li, o 11, não participe das obras infrutíferas das trevas. Então, eu não tenho que participar das obras infrutíferas das trevas, não tem como. Né? São obras que não me pertencem. Eu não tenho que participar, ou ser cúmplice, ou apoiar obras das trevas. Ponto. Basicamente isso. O verso 12 diz: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Paulo está dizendo aqui que até mencionar, falar o que eles fazem é vergonhoso. E realmente, quantas coisas nós sabemos que são praticadas pelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, e que não dá para mencionar, não dá para falar, né? Porque realmente é coisa vergonhosa. Tá? Então, Paulo está dizendo isso aí. Tá? O verso 13 diz: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. É verdade.
tá? Tudo que é exposto pela luz torna-se o quê? Visível. Eu estou aqui, por exemplo, numa sala, ela tem duas lâmpadas aqui e ela ilumina, essas lâmpadas iluminam aqui esse ambiente, né? Se eu apagá-las, elas não vão revelar o que está na sala, tá? Ou as coisas que estão aqui, os objetos, especialmente determinados objetos menores. Isso não será possível. Então, nós vamos ficar na escuridão. Então, é muito claro quando a luz, é muito lógico quando a luz chega, ela coloca, né, traz às vistas da gente, nitidamente, o que estava ali em oculto. Assim também em relação às obras, né? As obras das trevas, se a luz chega, é lógico que elas vão aparecer, né? E o cristão, ele não jamais pode praticar as obras das trevas. Pelo contrário, ele como luz, ele tem que se portar como realmente luz no mundo, né? Senão, fica muito complicado dizer eu sou cristão, né? Aí não tem sentido, certo? Com certeza. Então, mas tudo o que é exposto pela luz, né, exposto pela luz, que a luz chega, torna-se o quê? Visível, tá? Aquilo que está oculto torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, né? Bom, é isso aí. Olha, o verso 14 diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A luz, Jesus é a luz, resplandecerá sobre ti. Essa é uma citação que alguns dizem que é difícil de identificar. Onde Paulo buscou isso, né? Mas alguns acham que essa citação tem a ver com Isaías 26, Isaías 60, que Paulo fez um tipo de combinação ali, né, dos textos, e citou e colocou esse verso aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, tá? Isso fala de uma renovação, de uma restauração, né? Etc. Tá? Então, é essa a ideia. E aí, agora mais um pouquinho no texto 15, diz assim: aproveitando, tenham cuidado, né, o 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha bem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tem muitos cristãos que não têm cuidado, que não se preocupam. Infelizmente, vivem de qualquer maneira, falam qualquer coisa, vão em qualquer lugar, etc., né? Que não seja o quê? Como insensatos, mas como sábios. Então, a maneira de viver, o jeito de viver, isso tem a ver com o jeito de me vestir, isso tem a ver com o jeito, as minhas expressões, as minhas palavras, isso tem a ver com muitas coisas, né? Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como que insensatos, como pessoas que não têm sensatez, não têm bom senso, né? Então, mas como sábios, como pessoas que têm sim, sabe se posicionar, sabe se colocar, sabe se comportar diante da sociedade, diante de situações, etc, etc, tá? E o verso 16, a gente já está terminando aqui, o verso 16 diz assim: aproveitando ao máximo, diz aqui o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade. É a ideia do remindo o tempo, né? Em outra tradução, remindo o tempo, ou seja, aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos, tá? Para fazer o bem, para falar de Deus, para falar do Evangelho, para viver o Evangelho, tá? Aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Se Paulo dizia naquele tempo que os dias eram maus, o que nós iremos dizer agora? O que diríamos agora? Se Paulo disse naquele tempo que os dias eram maus, o que vamos dizer? Meu Deus, né?
Então a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades, viver como cristão, viver mesmo, em todos os sentidos como cristão, pregar o evangelho, anunciar Jesus às pessoas. Agora o verso 17, para fechar, diz: portanto, não sejam insensatos. Paulo está dizendo para os cristãos em Éfeso: vocês não devem ser insensatos, tem que ter bom senso, tem que saber se comportar, se posicionar, se comportar diante das pessoas, da sociedade, praticar boas obras, tá? De acordo com os filhos da luz. E agora, e fechando, diz assim: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, portanto, não sejam insensatos. E aí vem o tema que nós colocamos, né, nesse comentário: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Todos nós, cristãos, devemos procurar entender, compreender qual é a vontade do Senhor, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida. A vontade do mundo, a gente está aí, a gente já sabe, né? O que o mundo quer, o que o mundo deseja, a gente já sabe muito bem, né? Que são as coisas, as obras das trevas e as obras da carne, né? Mas o cristão não, o cristão tem que procurar compreender qual é a vontade de Deus, discernir qual é a vontade de Deus, tá? Então, você, eu, nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida, o que Ele quer que eu faça, porque eu não quero fazer a vontade do mundo, eu não quero fazer a vontade das trevas, eu quero fazer a vontade de Cristo Jesus. Então, procuremos, né, compreender qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? É isso aí. Deus abençoe sua vida, seu coração, tá? E mais uma vez, muito obrigado à igreja, né? Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, os irmãos lá, pelo momento tão maravilhoso ontem, lá no meu aniversário. Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor. E, é claro, compartilhe, né, essa mensagem, se você foi abençoado. E também se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Eu sempre coloco na minha página aqui. Então, se inscreva no meu canal. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença. Nós o louvamos, o glorificamos, declaramos que Tu és o nosso Deus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque ontem pude completar mais um ano de vida nesta terra. Obrigado por poder produzir, por poder falar, por poder escrever. Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito na minha vida, na vida da minha família. Abençoa-nos, guarda-nos, abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está conosco nesse dia. Abençoe grandemente e poderosamente. Abençoe, ó Deus, também o nosso Brasil. Nosso Brasil precisa tanto de Ti. Ó Deus, abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Eu o exalto e o glorifico. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, tá? Bom dia para vocês. Grande abraço. Fique com Deus.